Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato. Hoje eu vou falar sobre a guerra em Israel contra o grupo terrorista Hamas. Lamentavelmente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se excedeu e muito na retaliação contra o grupo Hamas da faixa de Gaza, na repressão aos ataques terroristas do dia 7 de outubro do ano passado, 2023, onde foram assassinados mais de 1.300, 1.400 pessoas e sequestrados mais de 200 por esse grupo terrorista. Como resposta, o governo israelense invadiu, desde aquela data, a faixa de Gaza e fez mais de 30 mil vítimas, inclusive mulheres, crianças, idosos. Então, isso é muito triste, apesar de que mais de uma centena dos sequestrados pelo grupo Hamas, dos reféns, ainda não foram libertados. Mesmo assim, o mundo inteiro unissonamente, ou seja, numa única manifestação, é contra o excesso de retaliação que o governo israelense, através do seu exército, do seu poder bélico, está atuando contra o país vizinho, a faixa de Gaza, que é um território palestino. Como se isso não bastasse, o Irã, desde o início, já estava apoiando e sempre apoiou o grupo terrorista Hamas, além de outros grupos terroristas ao redor nos países vizinhos, no Líbano, no Iêmen e assim por diante. E escondido atrás desses grupos, dessas milícias terroristas, o Irã estava ordenando ou permitindo ataques contra o território de Israel simultaneamente aos ataques do grupo Hamas. Lembre-se bem, o Irã, ele é comandado, o chefe supremo do Irã, que é um país teocrata, ou seja, eles governam em nome de Deus, só que não, deve ser em nome do, como se diz aqui no interior do Cramulhão. Esse cara, o tal de Ayatollah Ali Khamenei, já desde o início já estava prometendo vingança, retaliação. E isso acabou se culminando ontem, dia 13 de abril de 2024, quando o Irã, e através dessas milícias e muito provavelmente o próprio exército iraniano, fez um ataque maciço com mais de 200 drones contra o território israelense. Felizmente, as forças de defesa de Israel, apoiadas pelos Estados Unidos e também pela Inglaterra, conseguiram interceptar mais de 90%, aliás, mais de 99% desses drones, que foram com grande poderio bélico, digamos assim, foram lançados contra o Estado de Israel. E, lamentavelmente, isso vai ter consequência. O Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, já convocou o gabinete de guerra e estão decididos a contra-atacar. Isso é muito ruim, é muito triste. Esse povo deveria dar um basta nessas guerras insanas, essas guerras sangrentas e desumanas. Isso não traz benefício para ninguém, não existe vencedor em guerra, como já disse em vários vídeos anteriores. Só existe derrotados. E os maiores derrotados são justamente os civis, o povo inocente que fica em meio, embaixo e na frente desse fogo cruzado, bestial, insano, estúpido, provocado por autoridades
insanas, estúpidas e bestiais que querem demonstrar poder, querem demonstrar grandeza, só que não através do seu poderio bélico, seu poder de matar, de executar em massa. Isso é muito triste. Aí alguém que eventualmente está me vendo ou ouvindo, ou que vê os noticiários, se questiona. Aliás, eu conheço pessoas que fazem isso. Mas o que a gente tem a ver com a guerra lá no Oriente Médio, em Israel, na faixa de Gaza, na Rússia, na Ucrânia, enfim? Nós temos tudo a ver com isso, porque, em primeiro lugar, do lado humano, toda vez que nós ficamos sabendo que um ser humano é ferido, é agredido, é vilipendiado, é expulso do seu país ou tem que fugir do seu país e se refugiar em outros países, fugindo da guerra, fugindo da fome, fugindo de todo tipo de mazela, todo tipo de insanidade, já dói no nosso coração, porque são nossos irmãos e irmãs. Então, isso é muito triste. Então, o que mais pesa é justamente o lado humano. E como se isso não bastasse, ainda tem os prejuízos econômicos e financeiros que se alastram ao redor do mundo com o efeito de uma bomba atômica, principalmente se a guerra acontece justamente nos territórios que estão acontecendo agora, da Rússia, que invadiu o Iraque em fevereiro de 2022, 24 de fevereiro de 2022, faz mais de 2 anos e até agora essa guerra insana não acabou, 2 anos e 2 meses praticamente, e também essa nova guerra que já estava ruim, de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, e agora a coisa tende a piorar e se alastrar ainda mais, envolvendo outros países do Oriente Médio. Lembrando que esses países, no caso da Rússia e da Ucrânia, são grandes produtores de alimentos e também de fertilizantes, e no caso e de petróleo também, e no caso do Oriente Médio também são grandes produtores de petróleo, e o mundo e o Brasil ainda depende de petróleo. E a consequência disso é imediata, aliás, já está acontecendo. Aumenta o preço da cotação internacional do barril de petróleo, que já estava alta em função das guerras que vinham acontecendo, e agora com essa nova notícia, essa tragédia insana, estúpida, ainda que não seja inusitada, porque essa coisa se repete com uma certa frequência, já está ficando chato, inclusive, guerra no Oriente Médio, mas enfim, volta a subir o preço do petróleo na cotação internacional e, consequentemente, vai subir o petróleo aqui no Brasil, em todos os países ao redor do mundo, e isso traz inflação, traz carestia, traz fome, traz misérias, traz desemprego, só traz coisa ruim. Então isso nos afeta diretamente. Lembrando e reforçando que o maior impacto, pelo menos no meu entender, é do ponto de vista humanitário. Ninguém fica feliz, consegue viver feliz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que milhares de irmãos e irmãs em países ainda de línguas diferentes, religiões diferentes, ideologias totalmente diferentes, estão sendo vítimas da estupidez dos dirigentes que escolheram para administrar seus países. Por isso que eu reforço, é importantíssimo na hora de escolhermos nossos dirigentes, termos o cuidado de escolhermos gente realmente capacitada, qualificada, gente que tenha um perfil de empatia, de humanidade, e não gente que tem um perfil de tiranocrata, de déspota, de ditador e assim por diante. Vamos torcer, vamos nos unir em oração, que é o mínimo que podemos fazer, e talvez o máximo também, para que essas guerras cessem o mais rápido possível, para o bem geral de todos os povos e países envolvidos e também para o bem geral de toda a humanidade, incluindo a nós todos aqui. Tá certo?
Muito obrigado por terem me assistido até aqui e um grande abraço. E se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor, é muito importante para nós. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Lembrando que eu estou beirando 1.300 vídeos já e todos preocupados com o bem-estar de cada um de vocês, dos seus familiares, dos seus descendentes e das futuras gerações sem fim, tá certo? Enfim, resumindo, pela preocupação com o futuro da humanidade como um todo, agora e sempre, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem em paz.